Oi, gente. Estamos de volta então para continuação de dinâmica. A gente já viu alguns problemas, exemplos envolvendo as forças que a gente já viu até agora, que são forças de ação e reação, força peso, força de tração, força normal. E isso aí tudo vocês já devem estar craque. Porque agora a gente vai entrar numa força que eu deixei específica, né, sozinho, pra gente falar dela, que é uma força mais complicada. Ela tem mais conceitos, que é a força de atrito. Bom, primeiro, a gente tem que entender o que é o atrito. Da onde vem o atrito? O atrito, na verdade, ele tem origem microscópica. Por que ele tem origem microscópica? Porque quando o fato de você empurrar algum objeto e ele não se mover ou ter resistência para se mover, é o fato de que se você der um zoom, por exemplo, num plano, num chão, numa superfície plana, mesmo que ela seja bem polida, você vai ver que microscopicamente vai ser algo assim, ó. É algo bem rugoso realmente. E cheio de imperfeições. E aí quando a gente pensa microscopicamente, se eu tenho um objeto aqui, e ele basicamente acaba entrando, às vezes, também, e tendo essas imperfeições, de tal forma que quando eu faço uma força para cá, vai ter uma força de resistência contrária. Então, essa aqui, força de atrito, que ela é contrária ao movimento da força externa que eu estou aplicando. Então, na verdade, ela é contrária ao movimento. A gente vai ver que o tipo de força de atrito que a gente vai tratar, que ela sempre vai ser contrária ao movimento. Por exemplo, se a gente pensa no chão, a gente pisar e andar, né, é o contrário. A força de atrito é na direção do nosso movimento, né, porque a força de atrito é que faz a gente andar. Então é a força que gera o movimento, né? A força de atrito então empurra o chão para trás, e aí o atrito empurra a gente para frente. Nesse caso é uma exceção, mas quando a gente está tratando, porque a gente está tratando de um caso mais complexo, né? Você está tratando do seu pé, o seu pé está empurrando para trás, né? Seria assim, o movimento do pé seria para trás, mas na verdade o movimento seu do corpo seria para frente. Então, quando a gente move, a gente vai ter que deslizar microscopicamente o nosso objeto, né, em cima das imperfeições do nosso plano, onde ele está apoiado. E o que é interessante também é que quando está parado, a força é maior para a gente tirar. Então, não sei se vocês já repararam isso, quando você está parado com o carro e você vai tentar mover o volante, o que acontece? Fica mais pesado, né? Mas quando você está em movimento, andando um pouquinho, aí já começa a ficar mais mole para poder virar. Por quê? Você entra numa condição, você trava numa condição estática, e depois você entra para uma condição dinâmica. A gente vai ver que tem dois tipos de atrito, estático e atrito dinâmico. Qual que é a lógica por trás disso? Por que o atrito estático é maior? Por que precisa de mais força para poder começar a tirar um objeto do repouso do que para continuar movendo ele continuar movendo ele depois que já começou a se mover, depois que ele já saiu do repouso? Porque quando você começa a mover, aqui está parado, suponha que esteja dessa forma aqui, ó. Algumas dessas rugosidades aqui, ó, estão entrelaçando da outra. Então, para você começar a mover ele, primeiramente você tem que conseguir quebrar todas essas rugosidades aqui, certo? Então, essas que estão entrando aqui, essas rugosidades vão ter que quebrar essas daqui, né? E para quebrar, você precisa de uma força maior, né? Então, a força de atrito estática, né? Então, vamos escrever aqui, a gente precisa-se de uma força maior para tirar o objeto do repouso
do que para mantê-lo em movimento. Então, para manter em movimento é mais fácil. E para você tirar do movimento, você precisa de uma força maior. Então, vamos entender o que está por trás disso aqui. Olha só. Suponha que eu tenho aqui força externa em função da força de atrito. Tá. Começa com zero. À medida que você começa a empurrar, à medida que você começa a aumentar essa força externa, o que vai acontecer? Você começa a empurrar. Aí não vai sair do lugar. Porque você está começando do zero. Você começa com uma força igual a zero e começa a aumentar devagarinho. Aí você vai aumentando. À medida que você vai aumentando essa força externa, começa a aparecer uma força de atrito. Por isso você não consegue tirar ele do repouso ainda. Aí você vai aumentando mais, a força de atrito vai aumentando mais. Então, basicamente, vai acontecer isso aqui, ó. À medida que você vai aumentando a força externa, vai aumentando a força de atrito. Só que ele ainda não saiu do lugar, certo? Até que você vai aumentando essa força externa, o atrito vai aumentando. Só que chega uma hora que essa força sua externa, ela consegue romper. Então, romper aqui, né, esses entrelaçamentos microscópicos. E aí ele vai começar a se mover. Então, nesse momento, o que acontece? É quando você chegou no que a gente chama de Fat-Max. É a máxima força de atrito possível. É aquela o quê? Ela é na iminência do movimento, tá? Então, esse ponto aqui se dá pela iminência do movimento. Então, lembra, olha só. Eu começo a aumentar a minha força externa, aplicando sobre o meu objeto, que tem uma força de atrito, e essa força de atrito começa a aumentar, só que ele não se move. Vai aumentando, até que ela chega no valor máximo. Esse valor máximo é a máxima força de atrito possível antes do movimento, ou seja, na iminência do movimento. Tá? Aí quando chega nesse ponto, se eu continuar aumentando a minha força, o que vai acontecer? Um pouquinho agora, ele vai começar a se mover. A partir desse momento aqui, ele começa a se mover. Quando ele começa a se mover, eu não preciso mais da mesma força para poder mover, para poder continuar movendo ele. Eu preciso de uma força menor. E essa força, ela cai então. E aí, basta que se eu continuo fazendo uma força agora, ó. Opa. Uma força agora, essa aqui, força, Fat, cinético. Força de atrito cinético. Nesse ponto aqui, então, agora basta eu fazer a mesma força. Não muda, gente. Agora a força vai ser a mesma. Então, ele vai continuar se movendo, porém, você precisa aplicar uma força menor do que aquela necessária para tirar ela do movimento. Então, essa aqui é a força necessária para tirar do repouso. E essa daqui é a força necessária para manter em movimento. Se eu mantenho com esse valor aqui, eu consigo manter em movimento. Aí, se eu diminuir desse valor, a força de atrito cinética acaba sendo maior e aí você não se move. Então a gente tem dois regimes importantes. Esse aqui que a gente vai ver que ele corresponde à força de atrito estático, tá? Então a gente chama de estático, porque
na iminência do movimento, lembrem disso. Tá? E essa daqui que é o dinâmico. Tá, o que se percebe então? Você já viu esse comportamento. O que se percebeu? Que a força de atrito, ela é proporcional, por exemplo, ao peso. Quanto maior o peso, maior vai ser a força de atrito, mas não necessariamente o peso. Na verdade, a força de atrito depende da normal. A FAT, que é a força de atrito, depende da força normal. Ela é perpendicular à força normal. Como que a gente pode escrever? FAT é igual a μ vezes a normal. E essa aqui é a expressão que vocês devem lembrar para sempre. Força de atrito é μ vezes a normal. O que é μ? μ, coeficiente de atrito. O que quer dizer esse coeficiente de atrito? Ele depende da natureza, depende dos materiais, né? Dos materiais que estão em contato. E é tabelado. A gente tem uma tabela, por exemplo, tabela de pneu, um pneu novo com asfalto. Tem um coeficiente de atrito tal. Um piso, o seu chinelo e um piso liso, né, sem ser antiderrapante. Você vai ter um coeficiente de atrito menor. Quanto maior o coeficiente de atrito, maior vai ser a força de atrito. Claro, então quer dizer que isso aqui, você tem seu chinelo emborrachado em cima de um chão emborrachado, esse μ vai ser muito grande, vai ser mais alto. E agora, se você tá numa superfície lisa, polida, né, esse μ vai ser menor. Então, ele é um fator, como μ é um fator, um valor que pode ser entre 0 e 1, até maior que 1, dependendo, né? Dependendo do objeto, dos materiais, né? Então, é uma constante vezes a normal, basicamente. É uma constante vezes a força normal. Agora, muito cuidado, gente. A normal não é igual ao peso. Novamente, a normal só é igual ao peso se tiver só um objeto em cima de um plano horizontal. Se, por exemplo, você tem um plano inclinado, a gente já viu que a normal vai ser igual ao PY, que nada mais é que mg vezes cosseno de θ. Então, essa que seria a normal, essa que a gente utilizar para o atrito. Então, é a normal. Toma muito cuidado com isso aqui. Tá. Então, lembrando que esse μ, agora, o μ ele pode ser, a gente pode ter o μe, que é o coeficiente de atrito estático, mas não é qualquer um, é um na iminência, na iminência do movimento. Na iminência do movimento. Iminência. Nossa, deu um branco agora. Eminência e iminência. Tá certo, é iminência mesmo, com I. É iminência do movimento. E o outro valor que a gente tem é o μ cinético, μc, coeficiente de atrito cinético. O coeficiente de atrito cinético, ele é constante. Constante. Vamos fazer o gráfico, que vai ser o mesmo gráfico daquele lá. Aquele mesmo gráfico que a gente viu, que eu mostrei para vocês agora. Então tem aqui, ó. Então, eu tenho de cá μ
força externa em função do Mi. Gente, desculpa, aqui era o contrário, tá? Aqui é FAT, só a legenda, FAT em função da força externa. À medida que a gente vai aumentando a força externa, a força de atrito vai aumentando até que ela chega a um valor máximo, que é o nosso FAT máximo. Aí, quando chega nesse valor máximo, ele começa a entrar em movimento e aí a força cai para a força de atrito cinética, que ela passa a ser constante, certo? Então, aqui a mesma lógica vai seguir. Então, eu tenho aqui, eu vou fazer o Mi em função da força externa, vai ter o mesmo comportamento. Como? À medida que eu vou aumentando a força externa, o coeficiente de atrito vai aumentando, né? No início ele é 0, aí ele vai aumentando, até que ele chega no valor máximo. Esse é o meu Mi estático, o valor máximo. Aí ele cai bruscamente, né, para um valor que é o nosso coeficiente de atrito cinético. É o mesmo comportamento de antes. Então, muito cuidado, gente. Antes da iminência do movimento, antes desse ponto aqui, eu posso ter, o Mi pode assumir qualquer valor. Vai de 0 e vai aumentando até chegar no valor máximo. Por isso que a gente quase sempre analisa o Mi estático, que é o ponto de iminência de movimento. E o Mi cinético, que está vendo que ele é constante. Ó. Por que ele é constante? Ó, aqui, ó, ele mantém sempre o mesmo valor quando você vai, então, para a condição de atrito cinético. Ok? Tá. Então, vamos ver um exemplo? Pra gente entender melhor. Bom, vamos pegar um caso simples. Tem um bloco. Então eu estou aqui num certo plano. Aí eu vou aplicar uma força. E essa força, vou chamar ela de força externa. Então, supondo que isso aqui tem 10 kg. 10 kg. E que essa força aqui, ela é de 100 newtons. Aí eu falo para você o seguinte, que o Mi estático é 0,7 e o Mi cinético é igual a 0,3. Né? Então não vou te dar força não, vou pedir a força, né? Força externa, tá? Agora eu pergunto para você o seguinte. Questões simples. Letra A. Qual a força mínima, força externa mínima, para começar a mover o objeto? Bom, vamos colocar as forças, né? A força, o que a gente faz? A gente tem aqui, ó. Agora, gente, a normal a gente tem que tratar do normal, porque a gente tem atrito. Agora, lembra que eu falei pra vocês? Olha, a gente sempre coloca a força peso. Vamos colocar aqui a força peso. Aí a gente conta os contatos, né? O número de contato é o número de força. Só que agora tem força de atrito. Se tem força de atrito, um contato leva duas forças. A primeira vai ser a normal, claro, né? E a outra
vai ser a força de atrito, que eu coloco ela sempre, ó, eu não vou mover o objeto para a direita, então a força de atrito tem que estar para a esquerda. Então, vou botar assim, ó, FAT. Para cá. Certo? Então, se a gente colocar nos eixos aqui, o que a gente fica, ó? A gente fica assim. Pera aí. Então, eu vou ter lá, ó, a normal para cima. Eu tenho a peso normal para cima. Então aqui é só x. Estou botando só os eixos, né? Y e x. Então tem a normal para cima, a peso para baixo, aí eu tenho a força externa para a direita, ó, força externa está sendo aplicada para a direita, e a força de atrito contrária ao movimento. Então, a força de atrito contrária ao movimento. Então, FAT. Aqui eu tenho a força peso, que é um vetor. Aqui eu tenho a força externa. Vamos lá. Bom, não tem outras forças na vertical. Ele não vai se mover na vertical, né? Você não vai se mover na vertical, né? Em Y, a gente tem que força resultante é igual a zero. Então, a gente tira que a normal é igual ao peso. Ou seja, normal igual a M vezes G. Normal, como é 10 quilos, o G eu vou considerar 10. É 10 vezes 10. Normal igual a 100 newtons. Beleza? Agora, em X. Em X, bom, agora, o que ele está falando? Qual a força externa mínima para começar a mover o movimento? A gente sabe que quando começa a mover o movimento, então, eu sei que em X ele se move, mas na iminência do movimento, iminência é aquele limite quando a aceleração ainda é zero, mas ela está... mais um pouquinho de força ela vai se mover, né? Então, na iminência do movimento, vocês têm que lembrar disso, que essa é a condição de iminência do movimento, e nesse ponto a aceleração é zero, mas não é qualquer zero, é um zero, porque ó, aqui também está sendo zero, aqui está sendo zero, aqui também está sendo zero, que não está se movendo, mas quando chega nesse ponto, é a iminência do movimento. Então, é a força mínima para eu começar a mover, vai ser essa aqui, ó. A força que corresponde à iminência do movimento, corresponde então a quem? Ao atrito estático. A iminência do movimento, eu tenho a aceleração igual a zero e o μ é o μ estático. O μ passa a ser o μ estático. Então, isso que acontece na iminência do movimento. Então, que eu vou ter que força resultante é igual a massa vezes aceleração, mas que vai ser zero, né? Que é igual a zero. Então, eu vou ter assim, ó. O que é a força resultante? Força externa menos a FAT. Então, eu tenho força externa menos a FAT tem que ser igual ao quê? Zero. Ou seja, a força externa na iminência do movimento. Desculpa, quando eu estou tratando a iminência do movimento, né? Se eu estou usando o μ estático, a FAT não é qualquer FAT, é a FAT max. Essa é a força de atrito máximo. Então, força externa vai ser a FAT max. Então, lembre, sempre quando você está na iminência do movimento, isso é importante, você vai ter que usar muito isso. É o μ estático, μe, que é o que foi dado aqui, ó. μe igual a 0,7, tá? Então, na iminência do movimento,
O que você pensa? A iminência do movimento, ele vai começar a se mover, então a aceleração ainda é zero, vai começar a se mover. Mas é aquele limite, não é qualquer um, não é aqui, não é aqui, não é aqui, é aqui, ó. Então, esse ponto aqui é a iminência do movimento. E na iminência do movimento a gente tem o μ estático, que é o valor mínimo de atrito que você vai ter, a força que você vai ter que fazer para poder vencer o atrito estático, quebrar, né, aquelas rugosidades inicialmente. Então, na iminência do movimento, a aceleração é zero e o μ é o μ estático, lembrem disso. Então, ó, tem dois estados. Na iminência do movimento, a aceleração é zero e o μ é igual a μ estático. Agora, quando eu estou numa condição cinética, quando está em movimento, aí a aceleração é diferente de zero e o μ passa a ser o μ cinético, que é esse daqui, né? Que é o que a gente vai fazer na letra B. Tá, então, como é que eu fico? Eu vou ficar com F externo, vai ser... O que é a Φ máxima? Φ não é μ vezes a normal? μ vezes a normal. Mas quando é a máxima, ou seja, na iminência do movimento, aqui é o μ estático, vezes a normal. Então a força externa mínima para mover o objeto vai ser μ estático vezes a normal, que é o quê? 0,7 vezes a normal, que é 100, que é igual a 70 newtons. Veja a diferença de um sistema sem atrito. Se não tem atrito, qual que é a força mínima para você movimentar ele? Zero. Se você fizer uma força de 0,0001 newton e encostar nele, ele já vai se mover, muito devagarzinho, mas vai mover. É porque não tem atrito. Agora, quando tem atrito, primeiro você tem que vencer a força de atrito. E, normalmente, ele sempre vai ser, né, para vencer, o μ estático vezes a normal. Então, essa é a força mínima para mover o objeto. Ou seja, tirar ele do repouso. Agora vamos ver na letra B. Depois disso, qual a força mínima para manter o objeto em movimento e qual é essa aceleração mínima? Aceleração mínima do objeto. Então, qual é a aceleração mínima do objeto? Primeiro, né, eu quero saber qual deve ser a força mínima para manter ele em movimento. Eu sei que ela tem que ser menor que essa daqui, porque essa daqui é para tirar ele do movimento. Se eu continuar com essa mesma 70 N, ele vai continuar se movendo. Qual que vai ser a aceleração? Bom, fácil, né? Se continuássemos com os 70 newtons de força externa, que foram o necessário para tirar ele do movimento, ele vai continuar em movimento, mas essa não é o mínimo, porque eu consigo diminuir minha força agora e continuar em movimento, certo? Por quê? Por causa disso aqui, ó. Quando você começa a se mover, a força de atrito passa a ser essa. Então você consegue gerar uma força menor para continuar mantendo ele em movimento do que essa força que você tinha aplicado aqui, tá? Mas suponha que eu continue com esses 70 newtons, né? Mas então, se eu estou com esses 70 newtons de força externa, qual vai ser a aceleração dele? Vai ser o seguinte, ó. Eu vou ter então, ó, a força externa e eu vou ter a Φ para cá. Então, a gente vai ter agora que força externa menos a Φ, força resultante, é igual a massa vezes a aceleração.
Então, a força externa, se eu manter ela com 70 newtons, 70 menos. E o que vai ser o Fat? Aí você fala, bom, tem aceleração. Se tem aceleração, tem movimento. Se tem movimento, o Fat agora, ele é o quê? Mi cinético vezes a normal. Isso é igual a massa vezes a aceleração. Então, 70 menos. Mi cinético é 0,3. Foi dado um problema. 0,3. A normal também foi dada. A normal é 100. Tem que ser igual a massa. Quanto que é a massa? 10 quilos, né? 10 vezes a aceleração. Agora, vamos isolar o A aqui. Então, tem 70. Aqui é 70 menos 30, né? 70 menos 40 dividido por 10 dá 4. Então, A dá 4 metros por segundo ao quadrado. Então, pensem comigo. Você começou a fazer uma força. O objeto está aqui, ele está parado. Aí você começa a fazer uma força externa. Aí você começa a aumentar essa força. Tá aqui, ó. Igual aqui. Pensa nesse mesmo gráfico aqui. Só que eu estou olhando para os Mi. Aí eu começo a aumentar. A partir que eu vou aumentando, o Mi, né, o coeficiente de atrito vai aumentando, só que ele não sai do lugar. Vou ter que aumentar a minha força, aumentando, até que eu chegue nesse ponto aqui. Nesse ponto, eu alcancei a eminência do movimento. É quando então eu tenho a força de 70 newtons, né? 70 newtons está na iminência do movimento. Aí tá. Se eu continuo com isso aqui, bom, ele vai continuar em movimento, beleza. Não tem problema. Vai continuar se movendo e vai começar a assumir uma aceleração a partir daquele momento. E a gente viu que a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, eu mantive a força aqui, ele vai continuar acelerando. Só que, se eu quiser, eu posso diminuir um pouco essa força. Aí, suponha que tá lá, eu já estou em movimento, eu estou empurrando ele com 70 newtons. Aí eu começo a diminuir. Vou diminuindo a força, vou diminuindo 70, 60, 50. Ele vai continuar em movimento, mesmo sendo menor que a força de atrito estático. Por quê? Porque agora ele está no estado dinâmico. E no estado dinâmico, só se você diminuir desse valor aqui, ó, ou desse valor de força aqui, ó, é que ele vai parar. Então você pode diminuir um pouco desse valor que você estava estático, que foi necessário para tirar você do repouso. Eu posso ir diminuindo até chegar nesse ponto. Que nesse ponto vai ser a mínima força que eu tenho que fazer para poder manter ele em movimento. Se eu fizer menor que isso, ele para instantaneamente, porque a força de atrito acaba ficando maior que ela. Então, do jeito que a gente fez aqui, se a gente continuasse com 70 newtons, né, que era a força necessária para tirar ele do movimento, eu vou ter uma certa aceleração. Ela é 4 metros por segundo ao quadrado, tá? Aqui eu só mostrei isso aí. Agora vamos fazer o que ele pediu mesmo. Agora, depois disso, qual a força mínima para manter o objeto em movimento? E qual é essa aceleração mínima do objeto? Então, vamos ver. Então, o que eu tenho é o seguinte. Eu quero saber qual que é a força externa, qual é a força mínima externa para manter o movimento. Bom, para manter o movimento, vamos lá. Ó. A força mínima para manter o movimento é exatamente a força de atrito cinética. Que só tem essa força, viu, gente? Só tem a força externa e uma força de atrito. Então ela vai ter que ser pelo menos igual à força de atrito cinética. Se ela for um pouquinho menor que a atrito cinética, o objeto para na hora. Se ela for um pouquinho maior, beleza, não tem problema. Ela pode ser maior, até igual esse caso aqui é maior. Então vamos ver. Então eu tenho, do mesmo jeito eu vou ter, ó, força externa menos a Fat cinética, né? Tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Força externa que eu quero encontrar. Com a força mínima. Mínima, né? Eu quero a mínima. A mínima
A mínima é aquela que tira, que deixa ele quase com aceleração. Peraí. É isso. Como eu quero a mínima, gente. Vê só. Olha comigo aqui. Se as duas forem iguais, a força externa for igual à força de atrito cinética, dá zero, não tem aceleração. Certo? Se a força externa for maior que a força de atrito cinética, a gente tem aceleração, que é igual o caso aqui. A força de atrito cinética é quanto? É μ cinético vezes a normal, que é 30. Como eu estava a 70, com a força externa 70, no final das contas eu cheguei na aceleração. Na força mínima, gente, na força mínima para manter movimento, qual que é a aceleração? É zero. Então, respondendo a pergunta aqui, qual é essa aceleração mínima zeta? É zero. A aceleração mínima é zero. Porque se eu botar os dois exatamente iguais, ele vai ficar na iminência de ficar parado, né? Então, qual que é a mínima força? Seria força externa igual a Fat cinético. Ou seja, força externa é igual a μ cinético vezes a normal, que é o quê? 0,3 vezes 100, que é 30 newtons. Então, se eu tenho uma força externa de 30 newtons, eu já consigo manter ele em movimento ainda. Assim, claro, mas com aceleração quase zero praticamente. 30 é zero, os dois ficam parados. Mas se eu boto ali e fico com 31 newtons, eu já mantenho ele em movimento. Então, eu tenho que ter uma força sempre maior que a força externa, que a força de atrito, né? A força externa tem que ser maior que a força de atrito para poder, o atrito cinético, ele poder se mover, tá? Continuar em movimento. Se eu fico menor que esses 30 newtons aqui, então eu já tenho uma condição onde meu objeto não vai se mover mais, vai parar bruscamente, tá? Então, olha só, a diferença. A força para manter, para tirar ele do repouso é 70 newtons, para tirar do repouso. Agora, a força para manter ele em movimento tem que ser acima de 30 newtons, já mantém movimento. Mas se você se ele está parado, você vier com esses 30 newtons, ele não vai se mover. Porque os 30 newtons só vale depois que ele já está em movimento. Ou seja, já tirei ele com 70 newtons. Eu vou diminuindo ela até 31, ela vai continuar se movendo ainda. Ele não vai parar, mesmo sendo menor que o 70. É porque o 70 é a condição para tirar do atrito estático, tá? Então, qualquer força maior que 30 vai gerar uma aceleração diferente de zero. Ok? Então, eu gastei bem um bom tempo explicando, porque quero que vocês entendam bem essa diferença, essa questão. O atrito cinético, então você começar fazendo uma força. No início, a força que você faz não é o suficiente para mover o objeto. Então, você vai aumentando o μ, vai aumentando, até que chega no valor máximo. Aí sim, a partir daqui ele consegue se mover. Mas uma vez que a força de atrito, uma vez que você entra em movimento, a força de atrito cai bruscamente. Ela deixa de ser o que ela era antes, né, que era 0,7 vezes 100, que é 70. Ela passa a ser 0,3, que é o μ cinético, esse aqui é o μ estático, vezes 100, que é igual a 30. Então, nossa força de atrito, ela passou a ter um valor constante de 30 depois disso. Ela é sempre 30, não importa. Falou que está em movimento, gente. Está em movimento, você já escreve lá, μ cinético vezes a normal, e é só um valor e pronto. O μ cinético é o mesmo, a normal não vai mudar também, então ele é constante aqui, então ele só tem um valor. Tá? O μ estático pode ter vários valores, mas o que a gente está interessado, né, é esse aqui, que é o da iminência do movimento. Esse aqui é o que importa pra gente. Ok? Não vamos fazer mais problema. Bom, vamos então para o nosso plano inclinado. Não vai se cansar de ver plano inclinado. Teta aqui. Já vamos aqui fazer daquele esqueminha que a gente sabe fazer. Vamos botar os eixos perpendiculares aqui ao plano e paralelo ao plano. Ó. Um eixo aqui e outro aqui descendo, que eu sei que vai descer, né? Então eu vou colocar o positivo para cá, o X e o Y tanto faz, que não se move em Y. A gente já coloca os eixos assim, para a gente garantir
que ele não vai se mover em Y, ele vai se mover só na direção X. E aí a gente tem só uma aceleração, a gente não tem que lidar com duas acelerações. Beleza. Então agora eu quero saber o seguinte, sabendo que mi estático igual a 0,7, vou usar os dois valores, mi cinético igual a 0,3, eu pergunto então qual é a... Deixa eu ver aqui, que pergunta a gente vai fazer. Peraí. Assim, olha, a gente não tem força externa aqui, né? A única força que está fazendo ele se mover é qual? É a força da gravidade. Vamos botar ela para baixo aqui, ó. Força peso. Força peso está para cá. Lembra que esse ângulo aqui é o θ também, né? A gente já viu isso. E a gente sabe que a normal está para cá, ó. Vou colocar ela de preto. A normal vai estar para cá. E o atrito? Bom, o atrito, a gente sabe que ele está para contrário ao movimento. Então, se o bloco vai descer, então o atrito vai ter que estar para cima. Mas costuma colocar aqui, só para falar que é atrito, mas tanto faz, viu? Posso colocar a força de atrito aqui também. Outra cor. Acabar as cores aqui, vou colocar em amarelo. Aqui a gente então tem a força de atrito, que é sempre contrária ao movimento. Agora a gente tem essas três forças. Aí eu te pergunto, quem que vai fazer o objeto vencer ou não? Vamos olhar na lógica aqui. A gente já sabe que nossa força-peso, deixa eu dar um zoom aqui, a nossa força-peso ela vai ser dividida em duas outras forças. Ela está dividida em... Nossa, cadê as forças aqui? Eu vou ter, ó, a P Y, já está acostumado a fazer, e a P X, onde a gente já lembra, né? Ó, a PY está com o ângulo. Então a gente sabe que a PY é P vezes cosseno de θ. E a P, lembra que P é mg, e Px é igual a P vezes seno de θ. Então se a gente olhar para cá, esquece essa aqui agora, que ela virou essas duas outras, né? Então esquece que você está vendo essa força aqui. A gente tem o quê? 4 forças, né? A normal e a PY aqui já é claro, né? Não vai se mover em Y. Se não vai se mover em Y, agora eu vou fazendo menos rápido, menos devagar, né? Vou fazer mais rápido um pouco. Então daqui eu já tiro que a normal tem que ser igual ao peso Y. PY, ou seja, o que é PY? É mg vezes P. PY é isso aqui, ó, P vezes cosseno de θ, que é o PMG vezes cosseno de θ. Tá? Então dá uma olhada. A normal é isso. Vamos deixar ela quieta aqui. Então, normal é igual a mg cosseno de θ. Agora, quem que vai fazer ou não o objeto se mover para baixo? É só olhar para cá. A única força que está fazendo ele ir para se mover, né, é a Px. Só que para Px, olha só, para Px se mover, para Px conseguir fazer o objeto se mover, ela tem que vencer a Φ, que só tem ela no eixo X. Só tem a Px e tem a Φ. Então tem que dar um jeito de fazer com que a Px seja maior que a Φ para ele se mover. Na iminência do movimento, o que é? O que acontece na iminência do movimento? Primeiro a Px tem que vencer qual força para tirar ele do movimento? Lembra? Ele está parado. Se ele está parado, a Px para começar a se mover, né, para iminência do movimento, a gente tem o quê? Né? Que a Px ela tem que ser um pouquinho maior, ou seja, a gente considera que é igual, né? É igual a Φ. Por quê? Na iminência do movimento. O que acontece na iminência do movimento? Né? A aceleração tem que ser zero, por isso que as duas são a mesma. Tá? Então,
a Px tem que ser igual a Fat, mas não é qualquer Fat, a Fat max. O que é a Fat max? É Mi estático vezes a normal. Então, na iminência do movimento, ou seja, a força mínima necessária para poder se mover, né, é nessa condição, que o Px tem que ser igual a Mi estático vezes a normal. É só você olhar, muito lógico, gente, só tem essas duas forças, né? Eu sei que quem move, a força de atrito não move ninguém, ela só reage. Então, o Px está fazendo uma força. Aí, o que vai depender? Vai depender do ângulo, vai ter que depender do ângulo, né? Quanto maior o ângulo, mais fácil vai ser o Px fazer o objeto descer, né? Se o ângulo for pequeno, a força, o fato de atrito tem que ser bem menor para poder compensar o fato de que a Px vai ser menor, né? Porque o ângulo vai ser menor. Então, aqui fica claro que a Px tem que vencer a Fat, mas no limite, na iminência do movimento, né? Seria assim, essa aqui seria um pouquinho maior que ela. Aí o que a gente fala? Fala que as duas são iguais, né? A iminência do movimento, ela é essa daqui, mas eu sei que tem que ser um pouquinho maior que isso, certo? Então, aí eu fico assim, ó. A iminência do movimento, eu sobrei com isso. Então, o que é Px? Px não é P seno de θ, né? Mas Px, então, vai ser P seno de θ, que é mg seno de θ, tem que ser igual ao quê? Mi vezes a normal. Mi estático vezes a normal. Aqui, gente, esquece esses valores, eu estou fazendo sem valores por enquanto, tá? É só pra gente analisar. Então, ó, Px tem que ser Mi estático vezes a normal. Mas o que é normal? A gente já encontrou aqui, ó. Mg vezes cosseno de θ. Mg cosseno de θ. Olha que resultado interessante a gente vai chegar. Só quem vai estar... primeiro, eu pergunto para vocês acham que o peso vai influenciar? Vocês acham que o peso aqui, quanto maior o peso, vai ser mais difícil se mover, né? Então, precisaria... Como é que seria? O que vocês acham que vai depender? Para pensar um pouco aí, e dá um pause e tenta... Porque o que vale pra gente é essas análises. Você vê que você tá num senso comum e você quebrar o seu senso comum, quebrar o seu paradigma. Porque aqui você acha, bom, o peso vai influenciar. Então vai ter uma dependência aí da aceleração com o peso, né? Porque como o atrito é maior, aí se o peso é maior, né? Então a normal vai ser maior. Então quer dizer que a força de atrito vai ser maior aí, né? Então vai precisar de Então a aceleração vai ser muito menor, por conta do peso, né? Mas olha que legal, se a gente usa a matemática, né? Então a gente partiu daqui, né? Que o Px, na iminência do movimento, ele tem que ser igual, mas um pouquinho maior que esse. Mas a gente fez igual, a gente faz igual. Na iminência do movimento, lembra que eu coloquei aqui, ó. Iminência do movimento, o que acontece? Iminência, aceleração é zero, por isso que as duas forças ficaram iguais, né? E o Mi é igual ao Mi estático, que é o que representa a iminência de movimento. Então, agora, ó, sem decepcionar quem respondeu que a massa, que depende da massa, mas olha só, os números, a matemática não mente. M corta com M. Então, olha o que tem que acontecer. Então, ó, vamos colocar só para mover, isso aqui tem que ser um pouquinho maior que isso. Vamos colocar um maiorzinho aqui para falar que isso aqui é um pouquinho maior. Então, um maiorzinho. Isso aqui é um símbolo de maior. Maior, né? Então, aí eu fico assim. Ó, G corta também. Corta o G com G. Aí eu vou passar esse cosseno de θ dividindo aqui. Eu vou ficar assim, ó. Seno de θ dividido por cosseno de θ. Tem que ser igual, mas eu tenho um maiorzinho aqui. Lembrando que eu tenho um símbolozinho de maior. Que Mi estático. Né? Então, para que haja movimento, o que é seno de θ? Seno de θ e cosseno de θ? É tangente de θ. Tangente de θ tem que ser maior um pouquinhozinho do que o Mi estático. Olha que resultado incrível.
muito interessante, gente. Você não depende da massa. Aqui também diz o seguinte, para mover, para que ele se mova, basta que a tangente de θ seja maior que o coeficiente de atrito estático. Então, não depende da massa, gente. Pode ser 10 toneladas, 1000 toneladas, não importa. O que vai depender é só se o ângulo seu, se a tangente do seu ângulo é maior um pouquinho de que o μ estático. Nesse nosso caso, vamos ver qual que é o ângulo mínimo então, para poder se mover. A gente consegue até encontrar. Se a gente falar aqui então para μ estático igual a 0,7, né? Então a gente tem que tangente de θ tem que ser então um pouquinho maior que 0,7. Um pouquinho maior que 0,7. Mas vamos ver qual o ângulo cuja tangente dá 0,7. Vamos lá na calculadora e tira a tangente a menos 1 de 0,7. Então, shift tangente, é só apertar shift tangente e botar 0,7 na calculadora. 35 graus certinho. Então quer dizer que o θ tem que ser maior que 35 graus. Então, gente, para esse caso meu, que o μ estático é 0,7. Então, se eu tenho um μ estático de 0,7, sei lá, é um chão. O 0,7 é um chão, não liso demais e nem grosso demais. Vamos botar aí um asfalto. Então, maior que 35 graus ele já começa a se mover. Então, 30 graus está aqui, 35 graus aqui ele já começa, então, se eu jogar ele já começa a se mover. Pode ser 1 tonelada, 10 toneladas, 20 toneladas, 1000 toneladas, não importa. Não dependeu da massa. Só depende se o ângulo θ, né, essa tangente de θ, ela é maior que o coeficiente de atrito estático. Esse resultado, para mim, é um dos resultados muito interessantes. É uma das outras quebras de paradigma que vocês já devem ter tido ao longo da vida. Primeiro, ao longo da vida, vocês sempre pensaram que um objeto de massa maior caía mais rápido que um de massa menor. Não cai. Ponto. Como eu falei para vocês, experimento que o Galileu fez lá da Torre Pisa. Supostamente ele fez, não dá para saber se ele de fato fez esse experimento na Pisa. Aí ele deixou cair uma bola de metal, de pesada, de maço, e uma outra bola de madeira, talvez, mais leve. E aí ele viu que as duas caem no mesmo instante. Ah, professor, mas cai sim, eu vejo que cai mais rápido. Eu jogo uma pena, mas aí você está considerando a resistência do ar. A resistência do ar é uma força externa. Então, se você for lá na Lua, inclusive, quando foi, acho que eu contei já isso para vocês, quando o primeiro homem foi na Lua, ele levou um martelo e uma pena para poder fazer esse experimento e mostrar por quê. Porque na Lua não tem ar, então a pena não vai sofrer resistência do ar, ela vai cair junto do martelo. Essa foi uma quebra de paradigma. Outra quebra de paradigma que muita gente tinha, inclusive Aristóteles, era que para um objeto continuar, é a primeira lei de Newton, para um objeto continuar em movimento, tinha que ter uma força agindo sobre ele, não precisa. Se o objeto está em movimento, ele vai continuar em movimento, não precisa ter uma força. A força, se você tem força, você tem aceleração, é diferente de movimento. Velocidade é diferente de aceleração. Você pode ter uma velocidade constante, você não tem força aplicada, é aquele equilíbrio dinâmico que eu falei para vocês, lembra? Equilíbrio dinâmico e equilíbrio estático, tá? E aqui é outra quebra de paradigma, que você achava com certeza que um objeto mais pesado, ele iria ser mais resistente para poder, o ângulo teria que ser maior porque ele é mais pesado, mas não depende do ângulo, certo? O ângulo é o mesmo, para todos, só depende do coeficiente de atrito estático e só, para definir o ângulo mínimo para poder se mover, certo? Então aqui, esse problema é um problema simples, só tem o objeto, não tem corda, não tem nada, e vai vir um depois com corda. Agora vamos botar número aqui, vamos fazer uns problemas do seguinte, tá? Se θ
se θ é igual a 50 graus, qual a aceleração do objeto? Tá, então vamos voltar para cá. Vamos voltar para nossa fórmula agora. E o que é válido aqui? O que é sem válido? Aqui tá válido, ó. Aqui eu não fiz consideração nenhuma, tá aqui. Aí o que a gente tem que fazer? Bom, as quatro forças são essas, né? Px, Fat, Py e normal. Mas a gente vai se mover só em x. Então o que interessa pra gente é a Px e a Fat. É a Px e a Fat que interessa pra gente. Então, como eu sei que ele vai se mover, o positivo eu já botei para baixo, vai se mover para baixo, então vamos botar a força resultante igual a massa de aceleração. Eu falei que tem movimento. Você pensou em movimento e atrito, você já pensa, movimento vai ter aceleração e o atrito é o cinético. Pronto. Então agora eu vou considerar μ estático igual a 0,7, μ cinético igual a 0,3. Sim. Aí eu fiz aqui o exemplo, para achar o ângulo mínimo para ele se mover, 35 graus. Moveu. Então, sei se é 50 graus, eu sei que ele vai se mover. Então, qual vai ser a aceleração do objeto? Então, a gente vai ter, ó, vamos montar a fórmula. Força resultante igual a massa de aceleração. Qual que é a força resultante? Vamos olhar em x. Esse é positivo, então dá Px menos Fat. Vai ficar, ó, Px menos Fat é igual a massa vezes a aceleração. Aí você pensa, pá, se tem aceleração, eu sei que o Fat é μ cinético vezes a normal. O que é Px? mg seno de θ. Já foi colocado ali, ó. Já achou Px aqui, ó. Px é P vezes seno de θ, né? Porque tá sem um ângulo aqui, ó. Então, peso é mg, então fica mg seno de θ. Então, Px, que é mg seno de θ, menos Fat, que é μ cinético vezes a normal, tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Agora é só substituir os valores para encontrar. Agora para a aceleração, aí eu pergunto para vocês, será que a aceleração vai depender da massa? Agora vai depender, né? Não é possível, né? Pô, o objeto pesado vai acelerar mais devagar, mais rápido que o outro, não vai não? O mais pesado vai acelerar mais devagar do que o mais leve? Não, ele é muito mais pesado, o atrito vai ser maior, né? Não. Por quê? Ah, professor, mas não pode cortar a massa. Tem M aqui, mas não tem M aqui. Mas será que não tem M aqui? A gente não substituiu a fórmula da normal ainda, né? O que é μ cinético vezes a normal? Vai ficar assim, ó. mg seno de θ menos μ cinético vezes a normal. O que é normal? mg cosseno de θ. mg cosseno de θ. Tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Olha só que coisa. Não depende da massa. Corta. Simplesmente não depende da massa. Então, a aceleração, ela é, no caso, quando você tem um objeto em cima de um plano inclinado com atrito, não importa se o objeto é mais leve ou mais pesado, ele vai se mover com a mesma aceleração. É incrível isso, né, esse resultado. Para mim, quando eu vi a primeira vez também, foi completamente contra o meu senso comum. Mas é assim, as coisas são como elas são. Os números não mentem, né? Então, a gente sobrou com o quê, ó? Aceleração, vamos lá, A, vou isolar o A, né, que eu quero encontrar. Esse é igual aqui, ó. G seno de θ menos μ CG cosseno de θ. Ou ainda mais, posso tirar o G em evidência, porque G que multiplica seno de θ menos μc cosseno de θ. Essa é a aceleração. Agora vamos substituir os valores, né? Se não tivesse pedido valores, acabava aqui. Não tinha como simplificar mais, né? Essa seria a aceleração. Agora, olha a condição aparecendo aqui, que legal. Olha a condição aparecendo aqui. Se eu perguntar para você, qual que é a condição cuja aceleração é zero? Essa mesmo que a gente encontrou aqui, ó. Da onde ela está aqui, você consegue ver? Bom, para a aceleração ser zero, o lado de cá tem que ser zero, né? O lado direito. G não pode ser zero, porque G é 10. Então isso aqui tudo tem que ser zero. Se isso aqui tudo é zero, ó, seno de θ menos μc
cosseno de θ é igual a zero, isso aqui vai resultar exatamente em tangente de θ é igual a mi cinético. Só que caso eu sei que como se A for zero, né? A for zero, se eu pedir qual a condição que A é zero, aí esse mi cinético, se A é zero, ele teria que virar estático. Que viraria estático é aquela condição que a gente chegou. Daria para chegar nela de outra forma também, sai do mesmo jeito, né? Mas lembrando, gente, não esqueçam disso, mais uma vez para vocês lembrarem. A aceleração é zero, iminência de movimento, né? Que é quando a aceleração é zero, está na iminência de movimento. Então, aceleração zero, o mi é um mi estático. Ponto. Agora, se a aceleração é diferente de zero, tem aceleração, então, o mi é um mi cinético. Tá? Então, é o caso aqui, o mi é mi cinético. Beleza. Então, vamos substituir os valores para ver qual que é o valor da aceleração, né? Então, logo, a gente vai ter que a aceleração vai ser 10. Vamos olhar aqui isso aqui. Que legal, gente. Será que isso aqui tem unidade? Vamos olhar dimensão. Aqui tem dimensão de aceleração. Do lado de cá vai ter que ser... Do lado direito tem tudo isso aqui tem que ser a dimensão de aceleração. Vamos ver se tem. Bom, G tem dimensão de aceleração. Então, aqui já tem dimensão de aceleração. Metro por segundo ao quadrado. Isso aqui já é aceleração. Então, o que eu tenho que dizer? Que isso aqui tudo não pode ter unidade. E de fato, gente, seno de θ não tem unidade, é sem unidade, é adimensional. Cosseno de θ também, né? E o mi cinético também é adimensional, tá? Os mis são fatores, são números tabelados, é número, 0,1, 0,7, 0,3, não tem unidade. Então, de fato, se aqui não tem unidade, eu multiplico por metro por segundo ao quadrado, dá metro por segundo ao quadrado, que é a aceleração. Então, beleza. Então, tá certinho a nossa dimensão. Então, G é 10, seno de θ, então é seno de quantos graus? Seno de 50, né? Seno de 50, menos o mi cinético, que é 0,3, vezes cosseno de 50. Então, a aceleração, vamos jogar na calculadora. Logo, então, a aceleração vai ser 5,73 metros por segundo ao quadrado. Ó. É uma aceleração diferente de zero, é uma aceleração razoável, né? Só que menor que a aceleração da gravidade. Sempre tem que ser menor que a aceleração da gravidade, gente. Ponto. Porque você tem um ângulo, já diminui. Porque a gente sabe que quando já tem um ângulo, a aceleração já muda para g seno de θ. Se eu perguntasse, então, qual que é a mesma aceleração se não tivesse atrito? Isso aqui você já sabe. Se não tem atrito, a aceleração é simplesmente g seno de θ. Que seria o quê? G... deixa eu colocar aqui. Não. Se não tivesse atrito... Então, só para ficar como lembrete para vocês. Lembrete. Se não tivesse atrito, não houvesse atrito, a aceleração é igual a g vezes seno de θ, que nesse caso a aceleração então seria 10 vezes seno de 50, 10 vezes seno de 50, seria 7,66 metros por segundo ao quadrado. Então, ó, o fato de você ter um ângulo já faz a aceleração já ser menor que a da gravidade, a máxima da gravidade. Se você tem um certo ângulo, ele vai virar um fator multiplicativo da aceleração da gravidade, um fator entre 0 e 1. No caso, 150 deu o quê? É 0,766, né? Esse é o fator, vezes 10 dá 7,66 metros por segundo ao quadrado. Então já é menor que o A. Agora, porque tem atrito, diminui mais ainda. Por isso que ficou 5,73 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Eu vou parar aqui, quero continuar, vou parar, eu quero que vocês façam essa aula com calma, refaçam os problemas, vejam se vocês entenderam tudo, né? Pra eu já, então, seguir para outro problema. Na próxima aula eu vou resolver mais exercícios de atrito, e a gente fecha, e aí eu marco uma aula de problemas com vocês, e de tirar dúvidas, e já vou passar a lista para vocês também, pra vocês já começarem a trabalhar.
Bom, então por hoje é isso daí e até a próxima.